Senhor Jesus, amigo divino, benfeitor maior das nossas existências. Nos reunimos, Senhor, nesta noite, com muita alegria e reconhecidos pela oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho através da doutrina espírita. Estes conhecimentos, Senhor, que nos enviaste do mais alto, através de benfeitores de luz, através de médiuns que nos enviaste a este mundo, para nos ajudar na nossa caminhada. Pedimos, Senhor, que estes ensinamentos tão preciosos possam se concretizar nas nossas vidas. Que em cada dia em que abrimos os olhos, Mestre, possamos colocar em prática os Teus ensinamentos. Ensina-nos, Senhor, a olhar e a viver cada dia das nossas vidas, segundo o que nos ensinaste, como o perdão, a misericórdia, a compaixão, a paciência, e em desenvolvendo cada uma dessas virtudes, Senhor, vamos fazendo luz em nossos corações. Então, Mestre Divino, que possamos ser em cada dia de vida melhores do que fomos ontem, e que sejamos amanhã, Senhor, melhores do que somos hoje, com o Teu auxílio, com os Teus ensinamentos, que possamos ser, Senhor, exemplos de cristãos verdadeiros, aqueles que falam, que vivem de acordo com os Teus ensinamentos e que podem levar adiante esta luz que nos chega do alto. Te agradecemos, Senhor, pela presença destes benfeitores de luz que nos visitam, que visitam os nossos lares, que eles possam nos envolver nossos familiares, envolver nossos amigos, que eles possam trazer paz, tranquilidade, equilíbrio aos nossos corações. E ensina-nos, Mestre, a ouvirmos as intuições que nos chegam do alto, para que diante de cada dia, de cada possibilidade, nunca tenhamos dúvidas da direção a seguir. Fica conosco, Senhor, abençoe estes momentos abençoados de estudo, e que todos nós possamos sair daqui fortalecidos. Nos guarde, nos envolva hoje e para todo sempre. Que assim seja. Oi, Ana, oi, Neuci, oi, todos que chegaram, oi, Wanda. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, vai aumentar? Ou aqui? Não precisa, pode deixar assim mesmo. Acho que está pequeno. Ana Célia, você pode ler para a gente a primeira pergunta, por favor? Você está ouvindo, Ana? Tá, mas você está sem microfone?
A gente não está... Ah, tá travado, peraí, nós não liberamos, só nós um não segundo, liberamos o peraí. microfone, só um minutinho, desculpa. Tinha um barulho na hora da prece, eu fechei ele. Pronto, tenta de novo, Ana. Agora sim. Agora foi. Então, vamos lá. Vamos. Só a primeira pergunta? Leia só a primeira pergunta por enquanto. Você está ouvindo, Ana? Sim. Você lê a primeira pergunta e eu vou pedir para alguém comentar. Ok. Necessidade. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? De modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição do Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Obrigado, Ana. Então, vamos lá, vamos pedir para quem gostaria de comentar, senão eu posso indicar. Não posso comentar, se quiser. Então, a Adriana vai começar para nós. Vocês abrem ali. Abre ali o microfone, Adri. Eu vou fechar aqui. Oi, pessoal. Bom, Deixa eu fechar o falante também. Baixa o volume. é que a gente estava ouvindo um eco aqui, não sei se vocês estavam ouvindo também com eco. Agora a gente arrumou. Não, é que eu fiquei pensando quando eu li esse texto, porque às vezes a gente fica querendo divulgar o espiritismo, doutrinar todo mundo e a gente gostaria, né, que todo mundo tivesse esse conhecimento, né? Mas assim, é difícil a gente fazer isso nesse momento. Não estão Então, ouvindo, gente, Adriana. não estão ouvindo? Está sendo muito barulho. E abrir o som ali lá. Aqui não está bloqueado. Ah, Estão ouvindo agora? Estão ouvindo agora? Fecha lá e abre aqui. Mas está muito ruído. Então, abre isso daí. Parou. Melhorou. Parou. Parou? 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 Dá para ouvir agora? Ah, então tá. Não, então eu vou recomeçar, né? Eu estava falando assim que quando eu estava lendo o texto, fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre essa questão da divulgação do espiritismo, porque a gente fica às vezes com aquela vontade de que todo mundo conheça, tenha esse conhecimento, né, que a gente está tendo agora, mas é muito difícil por enquanto, né? Não é todo mundo que está pronto, então a gente sempre estuda, cada um tem seu tempo e tal. E aí, qual seria a melhor forma da gente convencer as pessoas de poder, de que isso tudo é legal, é bacana, que nos ajuda? Como disse ali no texto, é exatamente dando o nosso exemplo, né? Então, nós estamos estudando, mas a gente aplicando isso, se tornando pessoas melhores, ajudando, sendo caridosas, amorosas, né? E lá ele disse, é uma coisa metodizada, né? Então, a gente tem que ter
uma coisa séria sim, e contínua, né? Não parar nunca. Então, a gente tem que ser sempre, tem que ser toda hora, né? Então, é lógico que é difícil, né? A gente começar esse aprendizado, essa aplicação, né? Aplicar, colocar isso em prática, né? Fazer a prática do que a gente estuda, da teoria, mas a gente está tentando, né? Então, eu acho que esse é a melhor divulgação que a gente pode ter do Espiritismo é o nosso exemplo, né? Foi como Jesus fez, né? Ele falou, mas por que que todo mundo achou? Por que que durou tanto tempo? Porque em 2000 anos a gente ainda fala dele. Porque tudo que ele falou, ele exemplificou, ele viveu o que ele falou, né? Então, eu acho que a melhor divulgação do Espiritismo realmente é o nosso trabalho, né? E a nossa transformação. Total. Eu lembrei muito daquilo que a gente tinha estudado outra vez, que da gente fazer a nossa parte e deixar a parte de Deus que Ele faz, né? Então, se a gente trabalhar na gente, já estamos fazendo a nossa parte e Deus nunca para de fazer a dele. Perfeito. Vou fechar lá. Espera aí, nós vamos fechar para não dar eco. Pronto. Então, a Ana Célia pode ler a segunda questão. A gente pede, então, para o Daniel comenta a questão que vai ser lida, então. Nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Numerosos filósofos hão compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tende no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres, mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressível. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Obrigado, Ana. Então, o Daniel começa para a gente, né, o comentário e depois outros podem se juntar. Nossa, que desafio. Esse trecho me lembrou uma vez que a Giovana comentou, não sei de qual livro que era, sobre como que era? Um oceano de palavras e uma gota de ação. Era isso? Me lembrou muito isso, eu entendo que a autoevangelização, mais do que você
absorver conhecimentos, né? Mais do que você ler livros bonitos, bem escritos, ensinamentos, é o que você faz com eles, né? É o que você faz com isso. Então, sempre me leva a uma ação, né? Então, essa parte, pelo menos foi o que eu entendi. O conhecimento não espiritual não é nada sem a sua ação, né? Então, você pode receber intuição do plano espiritual, mas o que vai fazer a diferença é o que você faz com essa informação, né? Logicamente que é importante quando a gente lê, por exemplo, um Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a gente tem um bom guia para nos nortear, mas a ação é sempre nossa, né? Então foi isso que eu entendi dessa parte. Perfeito. Obrigado, Daniel. E obrigado, Adriana, na primeira questão, ao Alexandre. Nós temos, né, para a gente não passar, né, e indo muito rápido, e para abrir a possibilidade de outros comentários, é interessante que nesta segunda questão, que ele fala, né, que no mundo tendes para a iluminação, tendes somente, né, o Evangelho do Cristo. E não quer dizer que nós não possamos ter, né, conhecimentos por outros caminhos. Quem está no budismo, quem está no hinduísmo, né, você pode ter acesso ao conhecimento espiritual. Mas acesso ao conhecimento espiritual não significa necessariamente iluminação. E aí vem uma grande diferença, né? Então, os deuses indianos, né, Shiva, Brahma, Vishnu, eles são muito interessantes, eles são simbólicos, eles são muito bonitos, né? Krishna é de uma grande beleza, né? Mas nenhum deles deu a vida por nós. Nenhum deles morreu numa cruz, nenhum deles caminhou entre nós, nenhum deles curou leprosos, nenhum deles iluminou, né, o coração de uma prostituta, se é que ela era uma prostituta. Nenhum deles, né, perdoou um amigo que o traiu, né, e voltou para socorrê-lo. Então, são deuses muito bonitos que nos remetem, nos fazem, nós podemos, por exemplo, dentro dessas filosofias, adquirir conhecimentos muito profundos, né? Os mentores espirituais, os grandes iniciados da Índia e de outras religiões são espíritos que têm um grande conhecimento espiritual, mas falta algo, falta essa relação pessoal, né? Eu vim por vocês, eu estou aqui por vocês. E ele não, alguém que teve uma profunda humildade, mas que ao mesmo tempo sabia quem era. E nunca ninguém questionou quando ele disse: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é como se ele dissesse: você pode falar da verdade ou de aspectos da verdade lá no taoísmo ou no budismo, mas a verdade da qual eles estão falando sou eu. Porque ele incorporava a verdade, ele era a representação da verdade, do caminho, da vida, da luz, né, do alimento espiritual para nós. Então, é lógico, né, que nós podemos adquirir conhecimento em qualquer lugar, e esse conhecimento pode ter uma validade muito grande, ser muito importante. Mas iluminação verdadeira, né, que passa pelo sacrifício, pelo autossacrifício, por carregar a nossa cruz, quem nos ensinou e quem nos mostrou como fazer foi Jesus. O Alexandre quer comentar? Deixa eu fechar aqui. Acho que tenta falar
Então pode ir. Estão escutando? Vocês ouvem bem quando ele fala? Eu acho fantástico do Espiritismo essa tríade da filosofia, da ciência, da religiosidade juntos, né? Que nos explica realmente as coisas. Mas o que eu acho mais fantástico é essa comunicação com os espíritos, que, por exemplo, a história de Cristo continua viva para a gente. Porque um Emmanuel vem e conta mais coisas sobre Cristo, né? Vem Humberto de Campos e escreve histórias sobre Cristo, vivências dele com Cristo. Então, acho fantástico isso, que a história está em movimento no Espiritismo, com esse contato com o espírito, os espíritos nos trazendo informações. Então, a gente não fica só no conhecimento do Evangelho, que é magnífico, mas é uma construção, né? A gente tem novos dados sempre, né? Isso é Isso é muito fantástico. interessante. A gente é alimentado com novos elementos vividos há séculos, né? Isso é fantástico. E isso cai no que ele fala, né? Nessa segunda questão, que é a questão do Espiritismo veio, né? Ele fala no texto, o Espiritismo veio para restaurar o Evangelho, né? E explicar o Evangelho. E é muito bonito, porque isso que o Alexandre levanta é muito importante, porque desde do Evangelho segundo o Espiritismo, né, até as obras que nós temos hoje, né, do Primícias do Reino, da Amália Rodrigues, pelo Divaldo, Boa Nova, pelo Humberto de Campos, pelo Chico, dezenas de livros, né, que trazem conteúdos evangélicos, as parábolas de Jesus, de Caibar Schutel, a riqueza de interpretação, porque o Espiritismo, eu acho que é importante a gente tomar cuidado, porque nós não estamos falando isso, como está escrito na primeira pergunta, nós não queremos fazer proselitismo. A gente tem que se perguntar por que, César, o Espiritismo é tão especial assim. Porque Jesus sendo a verdade, né, o caminho, a vida, nós perdemos algumas chaves no entendimento evangélico. E é isso que o Alexandre falou. Nós temos a chave da imortalidade, a chave da reencarnação, a lei de causa e efeito. Então, estes princípios espíritas, eles nos dão a possibilidade de abrir o evangelho e reencontrar a mensagem original do Cristo. Nestes 2000 anos, infelizmente, né, nós fizemos um trabalho enorme de desconstrução do Evangelho. Criamos doutrinas, criamos uma teologia artificial, né, criamos uma trindade que ninguém consegue explicar o que criamos um céu, um inferno, criamos a noção de pecado como algo que não tem correção, criamos o inferno, né, que é uma profunda injustiça. Nada disso está no Evangelho. Então, a doutrina espírita é como se ela viesse 2000 anos depois, baseada em novos elementos, baseada no método científico, capaz de dialogar com a época moderna. Eu não conheço nenhuma filosofia capaz de dialogar com a ciência. E não só de dialogar com a ciência, de guiar a ciência em novos passos. O Espiritismo pode fazer isso. Né? Os livros de André Luiz são aberturas para novas possibilidades de pesquisa. Os livros sobre reencarnação dão novas percepções para a ciência, para a filosofia. Por exemplo, a filosofia nunca conseguiu lidar com a questão do sofrimento. Não tem nenhuma filosofia. Então, você não tem lugar nenhum, um entendimento claro dessas coisas. E a doutrina espírita, ela nos traz um consolo imenso, porque nos traz o entendimento. E como é que eu posso entender? Bem-aventurados, né, vós que sois aflitos. Como assim, bem-aventurados? Bem-aventurados vocês que são perseguidos, caluniados, né, pelo reino de Deus.
Como? De que modo, né? Lógico que nós precisamos de chaves para entender isso, de elementos para entender isso. Então, a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, porque ela nos tira de frente todo esse arsenal teológico, filosófico, artificial, e nos coloca diante do Evangelho do Cristo. E aí ela nos permite fazer o que Emmanuel fala, né, que é essa iluminação de nós mesmos. Então, é muito, muito bonito, é muito importante isso. Infelizmente, nós queremos divulgar a doutrina, devemos divulgar a doutrina, Emmanuel não está dizendo que não, mas a melhor divulgação que nós podemos fazer da doutrina é a nossa própria iluminação. Porque não adianta eu encher um templo, né? Algum tempo atrás, conversava com uma pessoa no Brasil, ela dizia, agora com a pandemia nós tivemos que parar, mas estamos voltando. Quando nós paramos, né, nós tínhamos aqui 500, 600 pessoas que vinham, né, para os trabalhos de cura, né, e aí você pergunta, e para os estudos? Né, e para cooperar como trabalhador da casa? Então, a gente cai muito nessa ilusão, né, nós temos muito essa ilusão da religião show, da religião né, muito bom se a gente puder encher um templo, a gente fica feliz, mas que isso não nos desvie do trabalho de iluminação que nós temos para fazer em nós mesmos, né? Porque com o que a doutrina nos ensina, nós sabemos que o que nós adquirirmos aqui e incorporarmos, nós levamos. Todo o resto fica. Nosso corpo, nossas posses, nossa família, tudo fica. Só segue conosco aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós incorporamos. Então, é uma realidade para a qual a gente tem que estar preparado, né? E vamos em frente, então. Nós vamos ler mais uma questão. Oi, Yuri, pode falar. Eu li um livro do Emmanuel, não me lembro o que é, mas ele disse que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Não sei se você se lembra daquele livro, mas eu me lembro muito bem disso. E você falou do Jesus como verdade, caminho, verdade e a vida, mas também a frase que termina isso, que ninguém vai ao Pai se não é por Ele. Então, me lembro sempre disso, como o Espiritismo nos traz essa verdade, essa parte. Obrigada, Yuri. Antes de passar para a próxima pergunta, a gente não pode nunca esquecer, né, que Jesus, uma das frases mais fortes dele, ele nos ordenou: brilhe a vossa luz. É imperativo, né? Brilhe a vossa luz. E fazer brilhar essa luz em nós é a nossa maior missão nessa vida. É essa a nossa missão, fazer brilhar a nossa luz, que está escondida, que está guardada, né? Escondida por montes e montes de ações que já realizamos em várias vidas, e a gente tem que fazer essa limpeza para que a nossa luz brilhe. Essa luz é a luz que vem do alto, né? É a luz que vem de Deus, nosso Pai. E a gente, na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer refletir essa luz, né? A luz de Deus. E o Espiritismo, né? O que a gente aprende com o Espiritismo nos permite viver de tal forma, né? Nos ensina a forma com que devemos viver nessa vida. O Evangelho, ele nos ensina como viver para que a gente faça a nossa luz brilhar, para que a gente faça essa limpeza, para que a gente se ilumine. Então, conhecer o que a gente conhece transforma a nossa vida, porque eu não sei como viver sem esses conhecimentos, porque é tanta coisa que faz parte desse desenvolvimento pessoal, né, para que a gente se ilumine, é preciso conhecer as coisas, é conhecer a verdade.
E a verdade vai nos libertar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a doutrina espírita nos fala essa verdade, vem nos ensinar o que é, né? O que é a vida, o que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, e como nos iluminarmos. Então, eu acho que a gente não tem como forçar ninguém, né, a embarcar no estudo do Evangelho, do Espiritismo, mas quando as pessoas se dão conta do quão importante é tudo isso, e do quanto a vida passa a ter um significado muito maior, não tem como mais viver sem isso, né? Sem esse conhecimento, sem os estudos que a gente faz, porque não são os estudos que transformam, é a incorporação, né? Quando a gente incorpora, quando a gente compreende o que a gente estuda, é isso que vai fazendo a nossa transformação. Então, a gente pode estudar, mas se isso não muda a nossa forma de viver, de nada adianta. Mas quando a gente amadurece, quando a gente começa a entender, né, uma simples frase, aquilo impacta de tal forma, fala, meu Deus, é isso, né? Então, a gente vai fazer o esforço da transformação. Então, eu lembro do Daniel, sempre, às vezes ele fala, né, com admiração, ó, essa frase me surpreendeu, essa frase me tocou profundamente, porque realmente é isso, quando a gente entende, né, o que tem por trás e a beleza do que o Espiritismo vem nos trazer, isso vai transformando, né, vai fazendo com que a gente compreenda profundamente o sentido da vida. E ele, na semana passada, ele falou, né, que quando era jovem, que a mãe insistia, né, para que ele estudasse, até comentei com o Vitor hoje. Tô sempre assim, o Vitor tá aí, não sei se ele tá me ouvindo, mas eu fico no pé dele, assim, às vezes eu dou uma pausa, mas aí eu volto para trás e eu começo de novo a insistir com ele, vem estudar, pega firme, porque a vida, né, o jovem que tem a idade deles e se toma consciência a partir de agora do que tudo isso revela, a vida toma um outro sentido. E o Daniel falou nesse dia que com 40 anos ele tá entendendo, né, o que o Espiritismo traz e o quanto o Espiritismo transforma. Então, quanto mais jovem a gente desperta para isso, mais a gente aproveita a vida, mais a vida, os anos, né, trabalham a nosso favor, né, para que a gente faça proveito de todas as oportunidades e que então, dá vontade de abrir a cabeça mesmo, enfiar lá dentro, né? A gente não tem como fazer, mas que dá vontade de dar. Mas essa mãe aqui não é fácil não, né, Vi? Vamos lá, Débora. Débora, Marcos. Oi, tudo bem? Justamente essa questão do brilho e a melhor forma, aquela coisa da gente querer que mais pessoas façam, divulgar, e uma coisa que veio à cabeça quando você falou do brilho, me veio muito uma frase do seu Jairo, que fala, quando ele falava aqui nas sessões, quando ele fazia, que ele falava que é aquela coisa, né, que o objetivo legal é deixar um rastro luminoso por onde passa, e eu acho que é isso, é aquela coisa, as ações, como o Daniel disse, né, o conhecimento que você adquire, se você consegue implementar e mudar o curso da sua vida, como você disse agora também, Giovana, as ações mostram o brilho, e isso é a melhor forma, acho, a pessoa, quem acompanha é impactado, quem está junto, quem é tocado de alguma forma, vê esse brilho, e é aquela chance da pessoa pensar, nossa, realmente, né, tem algo aí que é o que pode fazer o sentido para a vida mudar, né? Para não passar batido por uma vida e não começar, assim, sempre dá para começar. Então, agora vocês falando tudo isso, eu pensei muito nisso, assim, nessa questão realmente, né? Para ter uma boa vida, você tem que aplicar os conhecimentos do que você aprende e tentar fazer isso de uma forma onde você deixa o rastro luminoso que pode estimular, assim, outras pessoas e o círculo familiar e amigos e pessoas que passam na sua vida. Então, é tudo muito pertinente. Obrigado, Marcos. Então, perfeito. Vamos a mais uma questão, então. Vou partilhar aqui, a Giovana lê a questão e a Ana Célia e a Lilian vão comentar essa questão.
A questão 220. 220. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objetivo à sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. Muito bom. Então, começamos. Quem começa? Ana? A Ana vai começar. Eu penso que é mais ou menos como a gente ter a teoria e a prática. A gente precisa estudar muito, mas pouco a pouco aquilo vai fazendo parte também, você vai colocando aquilo no dia a dia, aquilo que você leu ou escutou, nos momentos propícios, né, que tem a ver com aquilo que você estudou, como paciência, como entender alguma coisa na própria família. Eu entendi que essa questão é mais ou menos assim, fala da teoria e da prática, da gente estudar o espiritismo. Mas eu ia falar uma coisa referente à questão anterior, que eu vou falar agora, então, já que você me deu a palavra. Que eu acho lamentável que quem não conhece o espiritismo é tão resistente assim eu não sei que ideia que eles têm, o que eles pensam, que eles não querem nem ouvir falar que alguém da família estuda aquilo. Um caso hoje de uma pessoa da família que é católica e que começou a frequentar o espiritismo, até falou assim em off, sabe? Não conta para ninguém, não conta para minha sogra, porque já estão ouvindo alguma coisa e já estão pegando no meu pé. Mas lá eu estou encontrando respostas, assim, eu estou gostando muito, coisas que eu não estava encontrando na igreja. Então é tão bonito isso, né, quando você vê as pessoas que começam a estudar e responder as questões que ela vinha trazendo a vida inteira, né, questões que a gente traz, porque todos nós temos, mas há pessoas que ainda resistem a isso e não sei que tabu que tem, que não querem ouvir falar. Acho que espiritismo eu não sei o que se trata, se é mexer com os mortos, eu não sei. Então é triste, né? Mas é bom, fiquei feliz de ver essa pessoa hoje, dessa pessoa falar para mim que está encontrando já respostas e está se sentindo muito melhor do que vinha se sentindo, né? Perfeito, Ana. Você vai abrir aí, ele? Estão me ouvindo? Vou virar para ela. Estão me ouvindo? Então? Bom, crença e iluminação, né? A iluminação, eu penso que o mais importante é o que a gente sempre discute aqui, que é a moral. E eu conheci o Espiritismo com 17 anos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre foi tudo muito lógico e muito racional. Mas
eu gosto muito do Espiritismo porque ele dá maior importância em Cristo. Então, o importante não é o Espiritismo, né? O importante é Cristo. É a gente seguir o modelo dele, a gente incorporar, ter a bondade no coração, desejar sempre o bem para alcançar a iluminação. Porque os fenômenos, eles são para os descrentes, né? E os descrentes, quando eles veem um fenômeno, na minha opinião, não vai mudar o modo deles agirem, porque eles têm uma verdade, têm um conhecimento, mas eles não vivem aquilo com o coração, como a Adriana falou, né? O exemplificação, eu acho que é a melhor forma de divulgação. Então, eu penso assim, né, que para vencer as provações, você realmente tem que confiar em Cristo e seguir o seu modelo. E o Espiritismo é a luz que ilumina isso e nos clareia a razão, mas os fenômenos são para os descrentes. Não sei aí se o César quer comentar. Eu posso comentar uma coisinha rápida? Eu venho pensando muito nessa palavra crer, sabe? Crença. Principalmente porque às vezes eu falo em francês aqui, né, com ele, croyance, não sei, eu comecei a questionar muito essa palavra. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu vou explicar por quê. Porque a partir do momento que comecei a estudar o Espiritismo e entender, para mim é como se não é mais uma crença, é uma certeza, entende? Não sei, acho que crença é uma coisa assim, tá, eu acredito. Mas para mim é muito mais do que acreditar. Para mim é uma certeza de que é a verdade, entendeu? Como Jesus disse, eu sou a verdade. Então, para mim, o Espiritismo e tudo que Jesus ensinou, porque o Espiritismo, a base, como disse essa pergunta aí, né? A base é o Evangelho, né? Que é o mais importante, na verdade. Então, é a verdade. Então, para mim, é realmente uma certeza. Deixou de ser uma crença e passou a ser uma certeza. Certeza absoluta de que realmente é o que existe, que é o certo, entende? A crença parece uma fé cega, né? Sem razão. É verdade. Então, às vezes, outro dia eu falei, o Rebeca me perguntou, sabe? Essas suas croyances, né? Essas suas crenças. Eu falei, não, você está croyance, tem certitude, né? Eu falei, não é uma crença, é uma certeza. Acho que depois achou estranho, mas tudo bem. Eu queria só voltar, lembrando da frase que o Daniel falou, que depois que a Gi também falou, gravou no meu coração, né? Que foi um oceano de palavras e gotas de ações. Eu acho que também reflete, porque tantas pessoas dizem e creem, mas é na hora que acontece alguma coisa que você vai ver realmente se ela acredita, é uma certeza no coração dela, como a Adriana falou. Se isso é verdade, ela foi iluminada. Acho que a crença é um ponto de partida, na verdade, né? Você pode ter milhões de crenças e nunca clicar, né? A gente fala do clicar, né? De realmente virar a chave. Você pode ter milhões de crenças e nunca chegar próximo da iluminação. Mas é isso. Eu vou... Deixa eu fechar ali, que enxerguei aqui, que acho que o nosso está baixo. Eu acho que esse ponto que a Adriana levantou, né? Obrigado, Ana Célia, obrigado, Lília. Esse ponto que a Adriana levantou, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão um pouco... É extremamente importante isso, porque a crença, ela é assim, eu creio em tal coisa, significa que a pessoa do lado pode crer no inverso. Por que o Espiritismo não é uma crença? Porque se a pessoa se der o tempo de estudá-lo, de dominar as bases, ela será levada a conclusões que são óbvias, que são lógicas. O Espiritismo é baseado em fenômenos, mas ele vai além dos fenômenos. Por exemplo, a física é baseada em fenômenos, a biologia é baseada em fenômenos.
A química é baseada em fenômenos, mas nós temos, a partir dos fenômenos, construiu-se uma teoria. Quando você usa uma pasta de dente, você não sabe o que está por trás do trabalho que foi feito ali. Você usa, você tem crença de que ali existem, né? Química, física, átomos. Ninguém nunca viu um átomo, né? Ou um elétron, mas a gente liga a tomada e vê luz e está satisfeito com isso e para por aí. Então, quando você usa todos esses recursos, você tem crença e você vê funcionar. Né? Então, quando você fala de espiritismo, né, é a mesma coisa que ciência. Quem for estudar a química em profundidade sabe o que está por trás dos fenômenos. Quem estuda espiritismo vai entendendo como a vida funciona, o que é a reencarnação, qual é o princípio, por que que ela é justa, por que que ela não é. Né? Então, assim, às vezes as pessoas nos fazem perguntas e, como a Ana Célia falou, elas não querem ouvir a resposta. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Né? E tal coisa na reencarnação, né? Como é que funciona? E aí você vai explicar, ela não quer, porque para ela já está resolvido que não tem aquilo. Então, é uma pena, porque isso que a Adriana levantou, né, é uma questão importante, porque se você estudar a doutrina, né, pegar os livros de base, ler e estudar, você vai chegar no conhecimento que para você é uma certeza, né? E é uma certeza cabal. Pode ser que eu não tenha ainda todas as provas, como a ciência, entre aspas, me pede, mas nem a ciência tem provas de muita coisa que ela fala. Né? Ninguém nunca viu a curvatura do espaço-tempo. A gente vê fenômenos que a gente deduz que pode ser daquele jeito. Ninguém nunca viu eletricidade. Né? Então, se a gente fosse pedir provas a ciência também não tem provas. Né? Existem os fenômenos, e aí você faz teorias que tentam explicar aquilo. A doutrina espírita, ela é baseada em princípios extremamente lógicos. Né? Então, assim, não tem nenhuma doutrina que explique para o ser humano o sofrimento. Não tem. Não tem nenhuma doutrina que explique o funcionamento do psiquismo humano com relação à mediunidade. Não existe. Por que que os católicos têm medo, né? E falam, não fala para a sogra, não fala para a avó, né? Porque a pessoa está conformada com um conhecimento que é limitado, que não responde, e para ela é crença. Nós tivemos uma pessoa que veio num dia no Evangelho, e aí nós começamos a falar de como a ciência mostra, né? E ela falou, mas como assim a ciência mostra? Não, é uma pessoa novata, não conhece espiritismo, está começando. Ela falou, mas como assim? Vocês estão misturando ciência com religião? Né? Aí você vê a distância, né, do conhecimento da pessoa. Então você fala, pega os livros, criatura, lê um pouquinho. Né? E você pode descobrir um mundo novo. Então, Allan Kardec, quando ele diz que o espiritismo é ciência, é filosofia e é religião, né, é uma pirâmide. Você precisa das bases, né, dos dois lados aqui, da ciência, dos dois da filosofia, mas tudo isso tem que nos levar para cima, tem que nos levar para o alto. E que é essa sublimação que o Emmanuel fala, né? Então, ter crença é uma coisa que você pode ter uma crença A e o outro ter a crença menos A. Mas iluminação, que ele fala, né? Ele vai dizer aqui no final, né? Pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Isso é maravilhoso, né? Uma pessoa que se ilumina, ela mostra o caminho, ela caminha com segurança, porque qual que é a diferença entre ser iluminado e não ser iluminado?
Eu preciso da luz do Cristo, eu preciso da luz dos benfeitores, eu preciso da luz da doutrina espírita, por isso que eu tenho que estar sempre lendo, por isso que eu preciso estar sempre estudando, por isso que eu preciso fazer 10.000 reuniões espíritas na minha vida, porque eu preciso dessa luz, eu não tenho ela em mim ainda. Mas a hora que eu tiver, né, eu ilumino o caminho por onde eu ando, e ilumino aqueles que estão em volta de mim. Então, essa luz que está em Chico Xavier, está em Chico Xavier. Por que que as pessoas iam lá? Ele nunca fez propaganda. Nunca. Por que que as pessoas iam até lá? Por que que as pessoas procuravam, viajavam centenas de quilômetros para encontrá-lo? Porque as pessoas sabem que o que está brilhando naquele homem também existe nelas. Mas você quer ver em alguém. Você fala, é verdade, existe. Né? Jesus disse, brilhe a vossa luz. Quer dizer que a luz já existe, ela só não está brilhando, ela está mortiça, ela está apagada. Né? Como disse a Giovana, ela está encoberta por um monte de nuvem, né? de ignorância. Então, é maravilhoso isso, porque é o Senhor dizendo, a luz significa a nossa origem divina. O reino de Deus está dentro de nós. A nossa consciência já tem tudo o que precisa, eu só preciso tirar as nuvens de ignorância, de arrogância, de egoísmo, de orgulho, que eu coloquei entre, né, essa luz e o mundo. Então, é isso, eu acho que quem se ilumina, né, vibra. Né, ele diz, o que crê, ele apenas admite. Né? O que se ilumina, ele vibra e sente, porque não é mais só intelectual, é coração. Ele sente aquilo, né? Como a Giovana destacou nas falas, às vezes, do Daniel e de outros, né? A Yuri, às vezes, também fala isso, né? Na hora que li aquilo, eu senti o impacto, porque não é mais só intelectual, você sente que aquilo toca a sua alma, toca seu coração. Né? Então, a pessoa que se ilumina é isso. Né? Ela vibra e sente. E isso é muito diferente de só ficar no intelectual. Né? O intelectual você pode... Né? Eu conheci filósofos dentro do espiritismo, pessoas que escreviam muito bem, e era muito interessante de ouvi-los, era muito interessante lê-los, mas é diferente. Quando fala alguém que aquilo não é mais só uma coisa do intelecto, mas vem do coração, vem da alma, vem do entendimento profundo da vida, aquilo nos toca. Né? É isso que nós sentimos. Não é só intelectual, né? É alma e coração. E aqui no finzinho ele fala, né, ele dá a receita, né, de como se iluminar, né, que é primordial, é o esforço, né, é o esforço pessoal, né, no crescimento, na realização do evangelho, né, de colocar em prática. Então, está no esforço, o amor ao trabalho. Então, tudo que a gente faz, fazer com amor, né, e se dedicar ao próximo, ajudar aqueles que estão ao nosso lado, com amor, o sacrifício de si mesmo, né? A abnegação. Então, quando a gente vê nos que estão conosco uma oportunidade de auxílio, a gente, se esquecendo um pouco de si mesmo, a gente está fazendo, né, com que a gente está se abnegando, né? O outro passa a ser importante também. Então, aí a gente vai matando o egoísmo que tem dentro de nós. Então, é o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus. Então, que a exemplificação que é puro amor, né? O amor ao próximo, né? O amor a Deus sobre todas as coisas. E olha, gente, essas questões que Emmanuel responde, o nosso trabalho aqui é um trabalho de reflexão, mas assim, não nos limitemos a isso, porque uma questão dessa é para uma profunda meditação. Por exemplo, por que que o autossacrifício, o esforço eu compreendo, né? O esforço eu compreendo, eu quero saber, eu preciso me esforçar.
quero melhorar, eu preciso me esforçar. O autossacrifício. A gente tem que meditar nisso. Eu não posso seguir um mestre como Jesus. Tudo que eu fizer que for só para o incremento da minha pessoa, no sentido material, mesmo espiritual, mas pessoas que têm um grande saber espiritual, mas às vezes não faz nada por quem está do lado. E você ouve as pessoas falam, nossa, que conhecimento, que... Mas na hora do vamos ver, como disse a Lilian, né, a hora que chegam os problemas e que você precisa dedicar sua vida a um filho doente, sacrificar interesses pessoais para socorrer uma pessoa da sua família que está passando por um problema, ajudar um amigo que está passando por uma situação difícil. Muitas vezes, né, Eurípides Barçanufo estava embarcando para o Rio de Janeiro, morava em Sacramento, no interior de Minas, estava embarcando já no dia seguinte embarcava para a faculdade de medicina, e a mãe teve uma das crises piores que ela tinha, né, umas crises que ele não sabia o que era, ele não era espírita ainda, e ele renuncia. Ele era um católico fervoroso, né, alguém profundamente cristão, e ele diz, não, eu não vou embora, porque eu sinto que é a minha partida que está deixando ela assim. Então, você renunciar a algo como um sonho, né, porque você não quer que aquela pessoa sofra. Pessoas que às vezes deixaram de estudar, né? A irmã mais velha que deixou de estudar para que os irmãos mais novos pudessem estudar. Isso é autossacrifício. Isso é se iluminar. Então, eu não posso seguir um mestre como Jesus e ficar no mundo das teorias. Nós seremos chamados serenidade nas provas da vida se eu realmente entendi a doutrina espírita. Aí você vê a pessoa revoltada porque a mãe morreu. E eu estou falando de um caso que eu lembro aqui. Espírita de muitos anos. Revoltado porque a mãe sofreu muito, né? Teve Alzheimer, sofreu muito e morreu. Mas revoltado, então você não entendeu. E não estou criticando, porque eu não sei o que eu farei na mesma situação, mas eu estou aqui para aprender, né? E eu não posso refletir sobre tudo isso depois que acontecer. Eu tenho que pensar antes para que eu possa ir me preparando para as eventualidades e sofrimentos da vida. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou aqui refletindo sobre isso e tentando aprender em profundidade isso, para que eu esteja pronto para passar com serenidade pelas provações da vida. Nenhum de nós sabe o que nós concretamente vamos fazer. Mas se nós entendermos em profundidade esse conhecimento, não tem como não passar com serenidade. Né? Então, nós temos uma amiga que perdeu o filho recentemente pelo suicídio e que está sofrendo muito. Mas ela não fala em suicídio, ela não está revoltada, ela deve chorar todos os dias, com muito sofrimento. Não consigo nem imaginar. Mas ela é espírita. Então, não é teórico o que nós estamos estudando aqui. Jesus não é teórico, a doutrina espírita não é teórica. Né? Ou a gente entende isso para valer e incorpora isso, e isso vai conosco para o resto da eternidade. Então, assim, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente incorporar isso, mais isso vai conosco. A gente tem que
na próxima encarnação, sair da barriga da mãe e não chorar, falar reencarnação, livro dos espíritos. Né? E por que esse menininho está falando? Né? Então, porque a gente tem, né, que incorporar esse conhecimento. Isso é muito importante, né? Que essa luz, esse conhecimento é luz. Esse conhecimento, o Evangelho de Jesus é luz na nossa vida. Então, quando Paulo de Tarso, ele disse, né, antes erais trevas, quando a gente não conhecia o Evangelho, né, quando a gente não conhecia a doutrina espírita, né, tudo isso que a gente estuda, então, antes erais trevas. E aí ele diz, agora sois luz no Senhor, andais, pois, como filhos da luz. Então, a partir do momento que a gente conhece, né, que a gente recebe essa luz, porque, gente, isso é uma bênção incalculável nas nossas vidas. É uma bênção incalculável. Para a gente já virou normal, né, viver conheço a doutrina espírita, sou espírita. Então, é normal, a gente fala, não, a gente já vive nisso, mas imaginemos alguém que não conhece isso. Está andando nas trevas, está vivendo uma vida completamente sem noção do que é a vida. E isso é viver nas trevas. Porque quando a gente tem o conhecimento espiritual e entende tudo que a gente entende, nós estamos vivendo sob a luz, né? O nosso caminho está sendo iluminado. E a gente tem que aproveitar o máximo, né, essa oportunidade de conhecer tudo isso, porque se em algum momento, numa próxima vida, a gente nasce fora desse contexto, isso que a gente está construindo vai estar lá dentro, né? O que a gente está incorporando vai ser levado conosco. Então, andai como filhos da luz, né? Paulo de Tarso nos disse, e coloquemos em prática tudo isso, façamos com que isso torne realidade da nossa vida, porque se esses conhecimentos não nos transformam, não transforma a nossa forma de ver as coisas e não transforma a nossa vida em algo melhor, então a gente precisa fazer uma reflexão muito séria, porque a gente está recebendo a luz, mas ela não está iluminando o nosso caminho. Então, andar como filhos da luz é fazer essa transformação, a nossa vida se transforma com isso tudo que a gente recebe. E isso vai sendo, né, vai abrindo caminhos, a nossa vida toma o sentido certo, né? E isso é uma bênção de Deus, né? A gente está sendo amparado e abençoado pelo nosso Pai, né? Porque se a gente está recebendo isso, porque a gente já tem maturidade para receber isso. E essa maturidade, às vezes, vem dos erros que nós já cometemos. A gente precisa andar na linha a partir de agora. Então, fazer, né? Receber tudo isso, mas sim, com toda a sinceridade do nosso coração, fazer com que isso se torne realmente verdade na nossa vida, né? E que isso nos transforme realmente. Muito bom, eu não vou abrir mais uma questão, porque nós não vamos ter tempo, né? Mas valeria a pena a gente depois, provavelmente, continuar na semana que vem, talvez juntando outro material. E fica o convite, né, para que a gente medite, e temos ainda algum tempo, se alguém quiser, né, se manifestar, só me faça o sinal. Fica o convite para que a gente reflita nessas palavras, né, de Emmanuel, nestas frases que nos tocam profundamente, né? Quem se ilumina é alguém que vibra e sente, e para isso nós precisamos de esforço, né? De trabalho, de amor ao dever, né? Oi, Carolina. Eu recebi quando estava falando, que você está falando agora, da iluminação, como que acontece em nós, eu recebi, assim, uma imagem. Eu não sou muito boa para desenhar, mas eu recebi, assim, a imagem de que o campo fora de nós, o campo onde nós existimos como matéria, está bem iluminado por Deus. Ele é luz.
mas nossa consciência limitada e as nossas faltas de vidas anteriores fazem com que nós estemos apagados. Então, eu recebi assim como Deus ilumina tudo que está ao redor de nós, mas que a chave para nós iluminarmos é só começando de dentro para fora. Então, quando nós começamos de dentro, assim, como se a gente sente aquela vibração que o texto falava, daí você ilumina de dentro e essa luz começa a se expandir e conectar com a luz que já existe fora. Então, aí que faz o clique e que acontece, assim, a verdadeira iluminação. É mais ou menos assim o que eu recebi, assim, uma imagem, mas não. Muito bom. Então, muito... eu só consegui escrever uma parte aqui, assim, tentando explicar, que diz: iluminar a totalidade do nosso ser só pode ocorrer de dentro para fora. Quando a gente ilumina o interior, essa luz ultrapassa o corpo inteiro e entra em contato com a luz divina que Deus já colocou em todas as coisas e campos. É só permitirmos abrir a porta da nossa alma para sintonizar com o que Deus já pôs à nossa disposição. Excelente, Carolina. E isso faz, né, a gente pensar nessa colocação que você fez. Na verdade, nós estamos mergulhados em Deus, está tudo iluminado em volta da gente, está tudo iluminado em tudo, né? É a gente que está, né, não querendo ceder a essa luz, né, deixar que ela venha de dentro para fora, de fora para dentro, para que haja essa união, né, o casamento divino que Jesus fala na parábola, né? E é muito interessante que os grandes místicos, eles falam, né, do fogo divino, né, que eles sentiam queimar por dentro, como se um fogo, né, estivesse aceso por dentro da alma. E isso é muito bonito, porque são imagens que mostram, né, essa realidade. E você falava, me veio uma imagem também, né, de que muitas vezes esse fogo divino em nós foi sendo, né, sufocado pelas cinzas, né, das nossas ações infelizes, mas o vento da adversidade sopra essa cinza, né, e aí você tem, né, a opção de acender a luz com o vento da adversidade e do sofrimento, ou de tacar mais cinza em cima, né, para que isso continue sufocado. E é isso, né? Às vezes o sofrimento é esse convite para nós, para que o fogo divino acenda de novo na nossa alma, né? Para que a gente saia da frieza, da insensibilidade na qual nós nos colocamos com relação a Deus. E é muito bonito, porque é a nossa origem, nós somos filhos de Deus. Mas eu lia hoje um padre da Igreja Católica que diz, ele citava um poeta que morreu, que dizia, falando do pecado, né? Ao menos isso é meu, é só meu, né? Porque nós não queremos, né? Quando você abre para Deus, você não é mais seu, não tem mais nada seu, né? Tudo que é do Pai é seu, e tudo que é seu é do Pai. E o nosso egoísmo é tão grande que a gente, às vezes, foge de Deus pelo pecado, pelo erro, porque isso é só nosso. Isso não é de Deus. É um egoísmo de um tamanho tão grande que a gente escolhe esse caminho infeliz para ter algo só nosso, que não pode ser dele. E não pode mesmo. Né? Porque o erro e o pecado não pode ser de Deus, né? Então, é uma infelicidade imensa isso. Agora, quando eu falei em meditar cada palavra, que a gente medite mesmo. Esforço, por exemplo. O que quer dizer esforço? É uma ação contra uma oposição de maneira constante.
Quando eu começo a querer me iluminar, as trevas se opõem. Quando eu começo a querer ser bom, o mal em mim se opõe, e o mal no mundo se opõe. Né? Os convites, e o mal pode se opor pela violência ou pela camaradagem, né? Poxa, você é meu amigo, você não vai mais tomar uma cervejinha comigo, beber mais uma garrafa de uísque comigo? Né? Então, o mal é sutil, né? Mas quando você se esforça, é porque há oposição. Né? Minha avó dizia, né, para ladeira abaixo, todo santo ajuda. Para baixo não tem problema, todo mundo ajuda, né? Todo santo ajuda, agora para cima que é difícil. Então, é esforço, ação constante. Hoje eu não consegui avançar 10 passos, mas eu não recuei. Hoje eu não consegui dar 3 passos, mas eu dei meio passo. Então, hoje eu não podia andar, mas eu me ajoelhei. Então, é esforço. Esforço significa que nós vamos lutar todo dia, sem descanso. Mas é muito bonito, porque quando nós começamos esse esforço, nós vemos a oposição, mas de repente nós começamos a perceber que existe uma falange por trás da gente, de luz, e que diz: vai, meu filho, vai, mais um passinho, mais um, você vai conseguir. Então, que a gente comece a orar, a estudar, a ler, porque tem um monte de irmãos nossos que já se iluminaram. Quem vocês acham que estão puxando a gente? Lógico que vai ter oposição, né? E se não tiver, não tem graça. Né? Então vamos, hoje acho que a gente já finaliza, porque são 7h45. E agradeçamos, porque nós temos luz. Não somos ainda, mas nós já temos. Graças a Deus. Graças a Deus. Que eles nos empurrem forte. Eles empurram na medida que a gente consegue, né? A gente dá um passinho, eles ajudam a dar outro. Mas eles nunca vão nos forçar. Então vamos fazer a nossa prece e finalizar o nosso estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos porque somos como aquelas crianças admitidas pela primeira vez numa conversa de adultos. Descobrimos um mundo novo, descobrimos uma nova realidade e nos sentimos privilegiados pelas luzes que se fazem no nosso mundo interior. Estávamos mortos, mortos para a vida, para a grandeza de nosso Pai, para o amor de nosso Pai. E o Senhor veio até nós. Deixa o túmulo, Lázaro. Vem para fora, meu amigo. E diz o Evangelho que o Senhor chorou, enquanto aquele homem se desatava
e caminhava das trevas para a luz. Nós caminhávamos nas trevas e o Senhor disse: eu sou a luz. E aquele que me seguir jamais andará nas trevas novamente. Nós imploramos, Senhor, permita-nos seguir-te, porque nossos corações cansaram das trevas. Nós não nos comprazemos mais, Senhor, nas nossas misérias. E como aquele leproso que te procurou pelas estradas da Galileia, nós também dizemos: se tu quiseres, Senhor, tu podes dizer: ser limpo, e eu serei limpo. Então, Mestre, nós pedimos, limpa nossos corações, porque o mal já nos faz mal, antes não fazia. As trevas já machucam nossos olhos e nossos corações. E nós queremos a vida, Senhor. Então, Mestre, nós agradecemos a luz bendita que desceu os páramos celestiais para habitar conosco e para revelar a cada um de nós nossa verdadeira natureza. Somos luz contigo e temos luz na vossa presença. Abençoe, Senhor, nossas vidas, ampare, proteja, sustente todos aqueles que partilham conosco a existência. E que nós possamos ser para eles um reflexo da tua luz e do teu amor. Esteja conosco, Senhor, guarda-nos no vosso amor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.